Olá, queridos e amados do Pai, como é que vocês estão? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estamos aí no 10º dia hoje do nosso propósito, da nossa série, para a glória de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o testemunho da chuva, baseado no livro de João, capítulo 9, versos 1 ao 7. E caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os pais dele, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: Nem ele pecou e nem os pais dele, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito todo o lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego e disse: Vai lavar-se no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi e lavou-se e voltou vendo. Queridos, hoje a gente vai falar sobre testemunhos da chuva, amém? A gente falou sobre várias situações aqui, né? E tem o testemunho, que é o principal de tudo que a gente passa durante as estações. E o testemunho da chuva é aquilo que ninguém pode calar, é o que brota do coração, daquele que já passou pela seca, pela espera, pela dor, e agora é a prova viva de que o tempo de Deus é perfeito. O cego, ele nos dá um exemplo muito claro sobre as estações. Por quê? Porque o cego de nascença, ele se tornou um divisor de águas em João 9. Não apenas por enxergar, mas por manter-se firme diante das acusações. As pessoas estavam proclamando com ousadia, né? Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, em João 9, 25. Então, ele nasceu cego, ele não perdeu a visão ao longo da sua vida, ele nunca conheceu a luz. Sabe, ele nasceu cego. Então, o homem de nascença cego é um símbolo de espera e propósito. E isso representa o quê? Pessoas que carregam uma limitação desde sempre, seja ela emocional, familiar, espiritual, e que se acostumaram com a escuridão. Eu tenho vários relatos e testemunhos de várias pessoas que eu tenho acompanhado durante o meu período dentro de um pastorado, o qual o Senhor me deu, e eu tenho visto muitas pessoas passarem por lutas. Mas Jesus, ele vê o invisível. E a Bíblia começa dizendo o quê? Que Jesus viu um homem cego de nascença. Isso revela que mesmo quando ninguém enxerga a possibilidade em nós, Jesus, ele vê o propósito. Também eu cheguei muito a imaginar, né, conjecturar pela minha cabeça, nos pensamentos, sobre quando as pessoas elas passam lutas desde a nascença. Você veja aqui que os próprios discípulos, eles indagaram a Jesus, perguntando: Mestre, se ele é cego, como é que a pessoa nasce já com um peso, né? E foi a primeira pergunta dos discípulos: quem foi que pecou? Eles queriam o quê? Encontrar ali um culpado. E Jesus, ele desconstrói a mentalidade. Ele afirmou que foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Eu creio, queridos, que muitas vezes nós estamos sendo preparados não por causa de um erro, mas para ser uma plataforma de glória. Tem gente que sofre não por castigo, mas pelo seu chamado. Tem gente que vive um deserto não por falha, mas porque Deus, ele manifesta algo poderoso no tempo certo. Então, a ação inesperada de Jesus para os discípulos ali, que foi ele cuspir no chão e fez o lodo e passou nos olhos do homem, isso não era uma cura comum. Era um método que oferece o quê? Os lógicos
e confunde os orgulhosos. Às vezes, Deus, ele usa esses meios, sabe? Eu já fui muito na minha intimidade com Deus, que só sabe quem tem intimidade com Deus. Eu já presenciei muitas coisas na minha intimidade com Deus. E já passei por vários processos difíceis, estranhos, mas me mostrou que a glória, ela não está no método, ela está no milagre. E quando eu comecei a perceber isso, por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês, tá? E quando eu comecei a perceber isso, eu entendi o quê? Que o tanque de Siló era o lugar de envio. Deus, ele o quê? Ele nos envia com mandado para lá. Siló significa o quê? Enviado. Ele foi enviado para lá. E o milagre, ele só se completou quando o cego obedeceu. Tem gente que quer milagre, mas não quer andar. Tem gente que quer cura, mas não quer sair do lugar. Então, a obediência, ela ativa a promessa. E o milagre é liberado, mas a caminhada é nossa. Então, depois que esse homem volta curado, os fariseus tentam silenciar ele. Começam a discutir, começam a pressionar ele, dizendo: Jesus não pode ser de Deus, né? Então, ali as respostas daquele homem foi: se é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Esse é o testemunho de chuva. Essa é a explicação de transformação. Deus, ele faz algo na nossa vida que vai além do incontestável. E a gente fica, sabe, às vezes até perplexo com algumas coisas que acontecem conosco. O que a gente pode fazer em meio a isso? A gente pode ter como isso um testemunho vivo, porque tudo de Deus é no tempo perfeito. E eu sei que muitos de vocês têm parado até para pensar que muitas vezes a chuva vai além daquilo que vocês pensam ou imaginam. Mas Deus, ele faz as coisas por completo. Ele faz as coisas perfeito. E o que eu penso aqui? Você já ouviu tudo que Deus fez com aquele cego, certo? Aí eu quero aqui te lembrar de uma coisa que é muito verdade, uma verdade muito poderosa, que o mesmo Deus que cuspiu no chão e fez o lodo, curou aquele homem, aquele homem nunca viu a luz, né? É o mesmo Deus que está visitando a nossa história hoje. Ei, escute, o Espírito Santo de Deus, ele instrui a te dizer nessa tarde: você não passou por isso tudo à toa. A luta que você tem enfrentado, as portas que têm se fechado, os desertos que talvez você está atravessou e também irá atravessar, sejam eles de rejeição, silêncio, tudo isso é preparação, porque Deus, ele não nos castiga, ele não nos abandona, ele só fala somente para que a gente possa manifestar nossa fé. Porque quantas vezes nós oramos dizendo: Deus, eu não aguento mais, Deus, eu não aguento mais isso tudo, Deus, por que eu nasci assim, Deus. Então essas limitações, elas criam um contexto dentro de nós que cabe a nós a enfrentar tudo isso ou continuar no mesmo patamar. Então o céu ficou em silêncio, mas hoje Deus, ele responde para você: ei, não é culpa sua, é propósito. Ei, não é peso, é plano. Ei, você não nasceu com uma maldição, você nasceu com uma missão. Então, entender o testemunho da chuva é você viver algo que será visível e irrefutável, ou seja, inquestionável. Por quê, pastora? Porque os mesmos que viram sendo à beira do caminho são os mesmos que disseram que você não ia sair do lugar. Então, vamos perguntar, não é esse o que mendigava, né? Ah, nossa, fulana não era aquela que trabalhava naquele emprego? Nossa, fulana, quando eu escrevi meus livros foi assim também, eu tive vários, eu posso até tirar print
depois e trazer. Mas aí eu acho que é expor demais as pessoas. Eu não gosto muito disso de ficar rebatendo essas coisas. Por isso que eu evito muito vídeo, sabe? As pessoas, elas questionam muito, elas querem que você viva a vida que elas querem que você viva. Não é dessa forma. Cada um tem uma visão. O nosso Deus é o mesmo, mas a gente precisa aprender uma coisa, que cada processo é diferente. E nós somos a chave de fé na vida de alguém. Porque o que Deus está prestes a fazer na nossa vida vai calar muitos os críticos, vai surpreender muitos familiares nossos e vai até confundir os religiosos para ser glorificado o nome do Senhor. Então eu profetizo hoje sobre a tua vida que você vai voltar assim a ver onde só havia escuridão, que você vai se encaminhar até o tanque de Siloé para ser preparado e sair do meio do caminho. Aleluias, amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, eu creio que nós estamos em um momento de transformação. Nós podemos estar, alguns aqui podem estar no meio da sequidão, outros em abundância, mas nós entendemos que o Senhor é o Deus que cura. E hoje, Senhor, diante dessa palavra, desse cego que nasceu marcado, mas que ele se levantou em meio à sociedade e ele esqueceu toda, Senhor, e qualquer tipo de barreira, até mesmo questionamentos, até mesmo, Senhor, pessoas que vieram, eu digo hoje, conjecturando, Pai, aqui, se esse cego, ele fosse um cego, nos tempos de hoje, Pai, talvez ele seria uma pessoa que não tivesse nem mais forças para viver. Mas nessa hora, nós nos prostramos e nós pedimos, Senhor, com o coração rendido, que os nossos olhos eles se encham de esperança. Assim como aquele homem que nasceu da forma que ele estava. Aqui, Senhor, nascem os marcados, muitas vezes por rejeições, pessoas que têm suas limitações, tem pessoas aqui que têm diagnósticos, que tentaram até ser impedida de fluir da sua promessa. Mas o Senhor é um Deus que faz com que toda e qualquer tipo de cegueira de nascença seja, em nome de Jesus, feito um milagre. Então o Senhor, ele passa por aqui. Amém? Repita comigo, o Senhor passou por aqui. O Senhor passou por aqui. Pai, nós cremos que a chuva caiu e que o milagre está chegando e que ele está acontecendo. Pai, nós não estamos aqui abertos somente para testemunhar, mas sim, Senhor, para construir no meio desse vale grandes testemunhos, não só para a minha pessoa, mas para abençoar as pessoas também. Senhor, eu quero que nenhuma lágrima derramada, Senhor, tenha sido em vão, porque eu acredito e creio que mesmo em situações difíceis, nenhuma lágrima é desperdiçada, porque todo silêncio, ele tem uma preparação. Senhor, nos usa com cada marca, com cada cicatriz, com cada situação que o teu povo tem passado, cada humilhação. Eu não sei, Senhor, qual é o problema que essa pessoa está passando, mas que o Senhor venha se levantar, que o Senhor venha, Senhor, neste momento, não só deixar essa pessoa e ver essa pessoa à beira do caminho, mas dar força para que ela possa continuar até Siloé, para dar ânimo a essa pessoa, para que ela continue a sua caminhada. E quando parecer, Pai, que ninguém acredite nela, o Senhor é o Deus que chega. Então, Senhor, lava os olhos dessa pessoa e que ela possa ver o teu propósito, que ela possa enxergar o teu favor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, atrair o teu milagre até a nossa presença, Pai. Atrair a tua presença até a nós, Pai. Nós sejamos atraídos, Pai. Atraídos, rehaço, decantre, decai. Eu profetizo em nome de Jesus que o tempo de ocultamento ele termina hoje. E que o tempo da vergonha deu lugar ao tempo de honra. E que aquilo que ninguém entendia agora será testemunho. Você será a resposta, amada e amada do Senhor. Resposta de oração de alguém. Você será milagre que os outros vão ver, amada e amada do Pai. Você será a voz que vai anular, em nome de Jesus, os que eram cegos, mas que agora vê. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa, em nome de Jesus,
trazer essa palavra no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa soprar fé, soprar visão e soprar coragem sobre cada um de vocês. E que nunca falte a graça, a humildade, a ousadia para contar o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Que essa chuva e o tempo de Deus possa ter sido e tem sido uma jornada profética para todos nós. Queridos, através dessas palavras, nós somos conduzidos à história de um homem que nasceu cego, mas não foi por acaso, nem por castigo, mas sim porque o nome do Senhor precisava ser glorificado através da vida dele. Então, quantas vezes passamos por processos difíceis sem entender, sabe por quê? Porque essa palavra, ela vem com resposta do céu. Há um propósito eterno. Por trás de toda dor, há um testemunho da chuva que está sendo construído em silêncio. Amém? Que essa ministração possa trazer paz, reflexão profunda e poderosa sobre o agir de Deus e no tempo certo. Que você possa aí estar compartilhando. Quero encerrar aqui essa oração forte, pentecostal, profética, com chuvas de bênçãos, e que a estação da cura possa chegar aí até você, que os olhos possam ser abertos e que o seu testemunho possa impactar muitas vidas. Compartilhe, curta, comenta, se inscreva também no nosso canal, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, que você receba o renovo espiritual do Senhor no dia de hoje. Um abraço no seu coração.